consegue me ouvir direitinho? Vocês me dão um retorno aí, por favor. Que eu sei. Tá bom o áudio? Massa. Gente, boa noite. A gente tá dando início a mais uma live aí no nosso curso de agroecologia. Essa é a segunda live da gente de lutas camponesas. Hoje o tema é lutas camponesas, desafios atuais e o combate ao racismo. E aí a gente vai fazer uma acolhidazinha aqui, a gente vai dar uma introdução para começar a nossa conversa bonita aí. A gente tem duas pessoas ilustres hoje que vai... Boa noite, professor. Que vai contribuir bastante com nossa live para fazer um momento bem bonito também. E aí, a nossa ideia, no primeiro momento, é estar na conversa com a Luísa, do sítio Ágata, e no segundo momento com o professor Aristeu, do nosso curso de agroecologia. Boa noite, professor. Vou fazer uma acolhidazinha com as musicazinhas aqui para a gente animar, certo? Chamar o povo para a live. Sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogado na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. A saída dessa situação é segurar a mão do outro companheiro. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão Vocês estão ouvindo direitinho aí, gente? Dá um alô pra mim aí, ver como é que tá o áudio. Samandinha, meu anjo, um cheiro pra tu. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. São 500 anos de miséria e exploração, e o nosso povo sem saúde e educação. São 500 anos de miséria e exploração, e o nosso povo sem saúde e educação. Essa luta é nossa, essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Tem que haver mudança em toda a sociedade. É um movimento mostrando a realidade. Tem que haver mudança em toda a sociedade. É o movimento mostrando a realidade. Essa luta é nossa, essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Que constrói um Brasil novo.
trabalha muito e não tem o que comer. Esse é o projeto de quem tá lá no poder. Quem trabalha muito e não tem o que comer. Esse é o projeto de quem tá lá no poder. Essa luta é nossa, essa luta é nossa. Essa luta é do povo. Não tô lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. É isso. Mais uma vez, boa noite para quem vem chegando aí agora. A gente está iniciando essa live com muita alegria, com muita animação, com música, com muito carinho e amor. Professora chegando aí, boa noite, tudo bom? A gente vai dar início às nossas conversas. Espero que vocês fiquem aí com a gente. Vai ser uma conversa muito bonita e muito honrosa também, né? Falar com essa moça, com essa guerreira do sítio Ágata, para nós vai ser uma honra. Gente, como é que tá o áudio por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O professor não gostou da ideia da música. Boa noite, professora Virgínia. Seja bem-vinda. O meu cabelo duro, os meus olhos coloridos, todos querem repetir. Eu estou sempre na minha, já não posso mais fugir. Mas você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Boa noite, professora, tudo bem? Um abraço para a senhora. Eu sou Joaquim, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou militante do MST aqui no estado, eu contribuo no coletivo de Juventude, Comunicação e Cultura, mais para essa parte da comunicação e cultura. A gente constrói aqui uma série de lutas, Brasil de Fato, entre outras lutas com a juventude, e eu contribuo com algumas artes também.
dentro desse programa do Brasil de Fato, do jornal. E eu estou aqui representando o nosso curso de agroecologia, curso lindo, viu? Vai abrir edital aí, a gente não sabe ainda quando com esse processo de pandemia, de quarentena, mas o curso é lindo, é perfeito, com professores maravilhosos. A gente somos muito felizes com esse grupo de professores excelentes, viu? Recomendo o curso da UFRPE Agroecologia, eu recomendo. É perfeito. Ana Sabrina, por favor, se você puder intermediar o diálogo com o Sítio Ágata, dá uma força. Seria hora da Ave Maria, o universo girar. No princípio o verbo se fez fogo, nem o Atlas tinha o globo, mas tinha no meu lugar. Era fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os rios, fez o mar. Fez então por fim a rebeldia que nos dá a garantia e nos leva a lutar pela apesar de tudo isso, lá de fundo é feito um nicho que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz intolerância. Terra é de quem plantar. E aí, gente? Boa noite para quem vai chegando. Professor Aristeu, a ideia é de trocar, inverter a ordem das entrevistas. Se o senhor concordar também, para a gente dar prosseguimento. Show. A gente pode começar? Massa. Olá, Boa saudações. noite, tudo bom, querido? Tudo jóia, graças a Deus. E Estão o senhor, como conseguindo é que tá? ir? Estou bem também, dentro do possível. Tô ouvindo direitinho, tá conseguindo ouvir direitinho? Tô sim também, só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Tá um pouquinho escuro, mas dá para ver, tá tudo bem. Dá sim. Dá sim, que a sua luz é grande. Olha, vê? E aí, E professor?
Acho que a gente pode começar com a apresentação e depois a gente segue com uma pauta em debate. Tá bom. Na verdade, antes de apresentar, queria dar, né, boa noite para todo mundo que está aí já assistindo a gente. Dizer a Luísa que eu estou louco aqui já para ouvi-la, né, morrendo de saudade. Nós, né, todo o nosso coletivo de agroecologia esteve lá no sítio Ágata em março, eu acho, né? Um pouco Isso, antes de isso. começar esse perrengue todo que a gente está vivendo. Estivemos por lá e foi transformador, né? Saímos todos marcados por essa energia que Luísa tem, Nizinga, Ágata, todas e todos. Então, queria dizer isso, que eu já estou louco para ouvi-la também, daqui a pouquinho. Meu nome é Aristeu, né? Como o Joaquim bem disse, sou professor barra aprendiz aqui desse curso de agroecologia. O quão eu aprendo com esses meninos, essas meninas, vocês não fazem ideia. Então, eu só sou professor nesse nome mesmo, mas de resto eu só estou aprendendo aqui e crescendo com vocês. Boa noite aí todo mundo, cumprimentando. Eu pensei a gente falar sobre uns pontos, né, hoje, porque acho muito importante que vocês pensaram nesse debate fazendo referência à data do 3 de maio, né, que é amanhã. Por que Sim. que isso é importante, né? Porque certamente essa é uma data que boa parte de nós cresceu ouvindo ser celebrada, né? Nas escolas, enfim, nos meios de comunicação. Foi sempre uma data que marcava uma certa imagem emoldurada, né, do Brasil, celebratória. Só que essa celebração do 3 de maio, ela sempre escondeu muitas coisas, né? Deturpou muito uma forma de entender o Brasil, de entender a formação da sociedade brasileira. E era por aí que eu queria começar, pegando esse gancho para a gente chegar um pouquinho na situação atual da pandemia. Não é porque eu penso que essa data do 3 de maio, né, a celebração dessa data do 3 de maio, como a data da abolição e de tudo mais, ela deturpa, né, a história do Brasil em dois sentidos principais. Um é porque, primeiro, ela invisibiliza a luta de várias organizações da população negra em prol, né, da libertação, do fim do regime escravocrata, para celebrar unicamente uma lei que veio de cima para baixo. Né? Então, a história do Brasil, que é contada através do 3 de maio, é uma história das camadas dominantes. Ela silencia muito dessa luta que veio da sociedade, de fato, né? Da luta por direitos, por igualdade, por liberdade. É uma E de... falsa liberdade. Oi? É uma falsa liberdade, né? Exatamente. Né? Você pega o movimento negro que começa logo nas décadas seguintes da abolição, eles tinham um mote que era buscando uma segunda abolição, porque era a ideia de que essa abolição oficial, né, lá no final do século XIX, não resolveu lá muita coisa. E aí o movimento negro reivindicava uma segunda abolição. E esse é o segundo ponto que eu queria falar. Porque, na verdade, por trás dessa celebração do 13 de maio, o que a gente vai ter é uma percepção de que os problemas brasileiros, né, o problema do racismo, o problema das desigualdades, acabaram com a abolição da escravidão. A imagem que o Brasil começa a construir, né, da própria sociedade brasileira depois desse momento é a imagem de um Brasil igualitário, uma liberdade, né, com a liberdade para todos, em que a raça não era um fator determinante para acessar, né, direitos e tudo mais. E aí, é claro, se você acha que o problema do racismo e das desigualdades acabou, você está dizendo para as autoridades públicas brasileiras que elas não precisam tomar nenhuma medida para combater as desigualdades, já que o problema foi solucionado quando a escravidão acabou. Então, essa imagem, ela ainda foi muito forte por muito tempo, e até hoje a gente colhe ainda consequências. Consequências dessa imagem de que o problema do racismo e das desigualdades ficou lá por trás. Por favor, aqui no chat. A gente sai e recomeça, porque aí eu acho que essa questão do som melhora. Eu vou desconectando aqui. A gente vai fazer um minutinho assim e já volto.
Minuto seguinte. Vou retomando aos poucos, mas também não vou falar muito não, tá? Vai ser curtinho o que eu vou falar. Primeiro, eu quero mais ouvir Luísa também, daqui a pouquinho. Isso que a gente vai conversando, né, aqui, trocando os comentários. Sim, sim. Então, eu dizia que a data do 13 de maio, vamos embora. Sabrina está dizendo aqui, vamos lá. Eu dizia que a data 13 de maio tem dois grandes problemas. Visibiliza essas lutas que vêm não de cima para baixo, mas que vão surgir da população negra, não é? Em prol da liberdade. E segundo, porque a celebração 13 de maio criou essa ideia de que o problema do racismo e das desigualdades raciais tinha acabado no Brasil. E que agora nós vivíamos isso esplêndido, né? Para usar a expressão que foi muito empregada naquela época. E muitas vezes eu fico pensando que, por mais que a gente tenha melhorado muito na nossa percepção, né, desses problemas, por mais que a gente reconheça hoje, né, já reconheça hoje que o racismo é um problema que precisa ser enfrentado, né, precisa ser enfrentado diretamente pelo Estado brasileiro, ainda assim, essas duas visões, esse silenciamento e essa deturpação, né, da ideia de que o racismo acabou, elas ainda têm consequências. E eu acho que fica muito evidente essas consequências quando a gente olha, por exemplo, o caso das comunidades quilombolas hoje no Brasil e como elas estão enfrentando a pandemia da Covid-19, que era isso que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Por Uhum. exemplo, aquele silenciamento, né, que eu falava, ou seja, esse silenciamento de que existem lutas, existem parcelas da população negra brasileira que se articulam para lutar pelos seus direitos. Essa como é que eu chamo isso? Essa Visibilidade. invisibilização, ela persiste no caso das comunidades quilombolas hoje, por exemplo, quando a gente não vê por parte do Ministério da Saúde ou de outros órgãos do Estado brasileiro nenhuma divulgação de dados sobre como a Covid-19 tem atuado nos quilombos, tem chegado nos quilombos, né? Perdão. Sem a gente sem a gente ter esses dados, ou seja, sem a gente saber como as comunidades quilombolas estão sendo afetadas por esse problema, como é que a gente vai construir políticas públicas que possam minimizar os problemas que elas estão enfrentando? O que a gente sabe hoje, né, de como a pandemia tem afetado esses setores da sociedade brasileira, que não tem representação, né, hoje no governo federal, a gente sabe, ou é pelas próprias comunidades que estão divulgando, né, fazendo seus vídeos, fazendo seus documentos e tudo mais, ou são as organizações que elas mesmas criaram. Por exemplo, no caso, a gente fala aqui das comunidades quilombolas. A CONAC é que vem divulgando esses dados para a gente hoje, para a gente ter uma mínima ideia do que é que as comunidades quilombolas estão passando. O que é a CONAC? Né? A CONAC é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Esse é o nome da entidade que, inclusive, faz 24 anos hoje, se eu não me engano, 24 ou 25. Então, a CONAC ela tem divulgado um boletim epidemiológico sobre a situação dos quilombos frente à pandemia. E aí, só para trazer uns dados para a gente saber, segundo o último boletim, que ele saiu na semana passada, na terça-feira, no dia 5, o último que eu acessei, né, até onde eu vi não tem nenhum mais atualizado que esse, a gente teve 63 casos confirmados de Covid-19 em quilombos no Brasil. 63 casos, dentre esses, 17 pessoas faleceram por causa desse problema. Tivemos 17 óbitos em comunidades quilombolas e 36 casos estão sendo monitorados. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, os casos hoje que a gente tem de comunidades quilombolas com casos de óbitos hoje são estados do Amapá, da Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão. E, é claro, só esses números, né, que eu falei aqui, desses 63 casos confirmados, né, da Covid-19 em comunidades quilombolas, só esses já mostram a seriedade do problema, é claro. Né, já mostra como essa taxa de letalidade está alta nessas comunidades. Mas
mas talvez tão importante quanto esses números é a gente prestar atenção nas dificuldades que as próprias comunidades estão relatando para enfrentar o problema da pandemia. Que dificuldades, por exemplo? E aqui seguindo ainda o que a CONAC vem divulgando, né, para a gente. Então, muitas comunidades em vários estados têm relatado, por exemplo, a dificuldade de acesso a um sistema de saúde que seja organizado, que seja estruturado, né, que tenha medicamentos, que tenha equipamentos, que tenha testes, e muito importante, que seja próximo das comunidades, porque a distância é ainda um problema. Então, a dificuldade de acesso a um sistema de saúde. Em algumas comunidades, o próprio acesso à água, ela não se dá de forma normalizada. Né? A água que é algo que muitos tomam por certo, em muitas dessas comunidades, em algumas dessas comunidades, a gente ainda enfrenta esse problema. E sem acesso à água, a gente vê que os mecanismos básicos de higienização não vão estar presentes, né? Que tudo que a gente divulga de estar lavando sempre as mãos, etc., como é que a gente vai fazer com o próprio acesso à água dificultado? E as dificuldades financeiras, inclusive, para acessar a renda básica emergencial. Né? E a gente tem visto esses relatos de dificuldades em vários, né, em vários estados, em várias classes, e isso tem contribuído para a dificuldade de sustentação financeira dessas comunidades também, já que nem o auxílio emergencial elas estão conseguindo acessar. E aí, o que eu quero que a gente, né, discuta um pouco isso? Não, o que eu queria que a gente visse é que o problema não é apenas o vírus em si, né? Não é apenas a Covid-19. O problema são as condições sociais que vão tornar esses territórios e suas populações mais vulneráveis a essa pandemia do que outros lugares. São as condições sociais que vão tornar difícil o acesso a saneamento, à água, ao auxílio financeiro, a tudo isso que a gente está falando aqui. E essas dificuldades, né, ou seja, essas condições sociais de comunidades, elas não vêm por acaso. Essas condições sociais muito deterioradas, né, de acesso a saneamento, a saúde, etc., elas são fruto do racismo institucional que marca estruturalmente a sociedade brasileira. Reflexo, é claro, dos nossos anos de escravização, certamente, mas reflexo, sobretudo, da omissão do Estado brasileiro em todo o período pós-abolição. De como o Estado brasileiro raramente encarou de frente, né, perdão a redundância, raramente enfrentou esse problema como deveria ter enfrentado. E eu quero frisar essa ideia do racismo institucional. Por que do racismo institucional? Porque, muitas vezes, o que a gente vê as pessoas entendendo é que o racismo se resume às atitudes individuais apenas, atitudes discriminatórias, que são manifestação do racismo também, evidentemente, né? Só que o racismo brasileiro, ele está tão estruturalmente marcado na nossa sociedade que ele se entranha no funcionamento mesmo das nossas instituições. Se a nossa sociedade ela é completamente racista, é altíssima a probabilidade, para não dizer a certeza, de que as nossas instituições vão reproduzir esse racismo. Vão reproduzir, como, por exemplo, o caso aqui das comunidades quilombolas, em como o acesso a condições de vida que poderiam contribuir para que elas enfrentassem a pandemia de modo mais crível, né, de modo mais certo, elas não estão presentes. Ora, e as nossas instituições, o que é que eu estou chamando de instituições? Né? Aqui a gente pode pensar no Estado, né, de um modo geral, com todas as suas manifestações dos serviços de saúde, dos sistemas de comunicação, né, das políticas públicas. Todas essas instituições, elas vão sempre reproduzir o racismo enquanto não construírem políticas e medidas voltadas explicitamente para combater esse racismo. Não há como fechar os olhos e esperar que o problema vai ser solucionado. E como é que a gente enxerga esse racismo institucional brasileiro, nesse caso da pandemia? A gente vê muito claramente em toda a omissão diante da condição socioeconômica dessas comunidades quilombolas que eu relatei lá no início. Ou seja, de como o Estado brasileiro, ao se omitir, ele contribui para o aprofundamento da vulnerabilidade dessas comunidades diante da pandemia, né, diante da Covid-19. E mesmo se a gente sair do caso das comunidades quilombolas,
Se a gente pegar dados, por exemplo, dados mais gerais sobre o perfil da população brasileira que está sendo infectada pela Covid-19, a gente vai ver, por exemplo, e aqui são dados do mês de abril, a gente vai ver que a quantidade de pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil, que são pretas e pardas, ela quintuplicou em um mês. Enquanto de pessoas brancas também aumentou, mas aumentou num ritmo bem menor. Ou seja, aumentou um pouco abaixo do triplo. E aí a gente se pergunta, olha, o que é que explica isso? Não é por acaso que nós temos mais pessoas pretas e pardas morrendo pela Covid-19 do que pessoas brancas. E isso é reflexo ainda desse racismo institucional que dificulta, mais uma vez, que dificulta o acesso aos mecanismos de prevenção e dificulta as condições sociais que essas pessoas poderiam se apropriar para encarar esse problema. E aí você vê o quão esse racismo está estruturalmente marcado, né? Porque, em tese, um vírus, que era algo que atingiria todos, a gente vê que o vírus atinge mais uns do que outros. E esses mais uns que a pandemia atinge, não por acaso na sociedade brasileira, tem uma identidade racial muito marcada. Inclusive, a atuação, né? Na verdade, quase a omissão do Estado brasileiro em relação às comunidades quilombolas, que a gente falava, ela me lembra muito um conceito, né, uma ideia que um filósofo camaronês, chamado Achille Mbembe, ele denomina de necropolítica. O que é essa necropolítica? Né? Necro é uma palavra é um termo que se refere à morte. E necropolítica seria, né, de modo bem direto, né, de modo bem simples, é uma forma de dominação em que o Estado vai ter a capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Mas não é que o Estado vai apontar o dedo e dizer diretamente, olha, essa parcela aqui da população vai viver e essa aqui pode morrer. Na verdade, a necropolítica se manifesta a partir do momento em que o Estado cria as condições sociais para que a sociedade brasileira, de modo geral, a sociedade, né, de modo geral, ou não se importe com a morte de uma parcela dessa população, ou veja essa morte como legítima. E é por isso que invisibilizar os dados de como a pandemia está afetando, por exemplo, os territórios quilombolas, é um reforço dessa política de morte. É um reforço dessa necropolítica, porque o Estado brasileiro, primeiro, está dizendo que essa população não existe. E se ela não existe, quem que vai se importar? Não é? Com que a gente construa políticas públicas para que elas possam lidar com a pandemia. E aí a gente vê isso muito, a meu ver, de modo muito explícito, por exemplo, todas as vezes que o Estado brasileiro fomenta a violência no campo, né? Quando dá um reforço à repressão policial no campo, quando naturaliza essas péssimas condições de vida de que a gente falava, né? Da falta de acesso a serviços de saúde, a água, a saneamento. Quando o Estado brasileiro, por exemplo, dificulta o acesso a redes de assistência social. E a gente vê muitos relatos das pessoas com dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, né? Problemas para o acessar ao Bolsa Família em tempos emergenciais, né? Em tempos tão sérios que a gente está lidando, como é que a gente tem um problema tão grave quanto a dificuldade de acesso ao Bolsa Família, por exemplo. Ou seja, é como se o Estado brasileiro estivesse dizendo, indiretamente, né? Estivesse dizendo, olha, esses aqui, eles podem morrer. Esses aqui, a gente pouco se importa. Esses aqui, a gente vai lá para a pandemia e dizer, e daí? E daí? Estão morrendo mesmo. O aceitar a morte de determinadas pessoas é uma marca essencial dessa necropolítica, dessa política de morte. Uma seletividade. Faz uma seletividade. Faz uma seletividade. Perfeito. É uma seletividade que vai olhar para uma parcela da população e dizer, essa aqui... Uma estética. Uma estética social. Exatamente. E aí a gente pode se perguntar, né, que sociedade é essa que a gente está querendo perpetuar se a gente permite que uns morram e a gente sequer se importa, né? O Estado brasileiro sequer se importa. Fique claro que é isso que eu estou dizendo. E é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para a gente. Porque
essa política de morte, né, essa necropolítica, ela é marcada pelo racismo institucional no Brasil. É o racismo, mais uma vez, que vai dizer para o Estado brasileiro quem é a parcela da população que o Estado vai legitimar que morra. Não é uma população qualquer, não são pessoas decididas aleatoriamente, é uma parcela que vai ser escolhida através dos efeitos do racismo estrutural sobre as nossas instituições e, sobretudo, do Estado brasileiro e nesse momento como que a gente vive agora, né? E a gente poderia se perguntar, como é que a agroecologia pode ser um caminho para superar, né, esses problemas? Porque a agroecologia ao contrário dessa política de morte, a agroecologia é um caminho da vida, né? Mas não de qualquer vida, de uma vida saudável, de uma vida plena, do bem viver. Então, como é que a gente pode contribuir, né? Como é que a gente pode construir, através da agroecologia, essa sociedade do bem viver, em que uma política de morte ela não tenha, né, lugar, né? Essa necropolítica a gente possa caminhar para além dela. Era um pouco isso que eu queria trazer aqui para a gente ir começando a nossa conversa. Acho muito massa esse diálogo. Você foi muito feliz no seu diálogo, professor. Ao mesmo tempo, a gente fica... Eu não vou dizer que não é possível, porque não ser possível, eu acho muito utópico. A gente tem que ser utópico, mas tem que também entender o poder que essa utopia pode alcançar. Eu tenho uma preocupação em particular. A gente está colocando muitas respostas para o nosso curso, especialmente o nosso curso de agroecologia. Mas é porque a gente sabe também em que a gente está apostando também, né? E entender a agroecologia, dos seus princípios, dentro dos seus fundamentos, é entender que um novo mundo é possível, né? A questão da política, a questão do racismo, a questão da alimentação saudável, do bem viver, é tudo diálogo que a gente já vem trazendo dentro do nosso curso de agroecologia, né? Exato. Exato, Joaquim. Não é, quando a gente fala em utopia, não é um pensamento imaginário, né? Não é algo que está além das nossas possibilidades. É a utopia possível, né? A gente está sempre olhando para esse horizonte possível para a gente transformar o presente. E isso é que é fundamental, né, e fantástico nas iniciativas que a gente vivencia, que a gente presenciou. Luísa, né, vai falar com a gente, né, daqui a pouco. E é um caminho possível em que a gente possa quebrar essa lógica de reprodução do racismo dentro das nossas instituições. Então, é difícil, e aí pegando a sua fala inicial, né? É difícil, mas não é impossível. Vai ser impossível se a gente não fizer nada, não é? Evidentemente. Porque a gente pode pensar, esse racismo ele se reproduz, mas ele se reproduz dentro da conjuntura política. É muito mais difícil, por exemplo, lutar hoje contra o racismo dentro do Estado brasileiro do que era, sei lá, 5, 10 anos atrás. O que é que torna? Sim. E aí não é por acaso que eu estou botando esse período de tempo, né? Eu estou falando da grande mudança política que o Brasil vem vivenciando pelo menos desde 2016, né? Desde o golpe. Ora, é muito mais difícil falar hoje, combater hoje o racismo dentro do governo federal, por exemplo, do que era naquela época. E naquela época não era fácil. Não estou dizendo que era fácil. Porque eu estou querendo dizer com tudo isso, que a conjuntura política dita um pouco condiciona um pouco a nossa atuação também. A gente tem que sempre manter em vista esse horizonte de que mudar é possível. E como estou vendo aqui, acho que a Soraya dizendo, se tem racismo não é agroecologia. Ótima lembrança, Soraya. Verdade. Exatamente. E a gente sabe que hoje a política brasileira é um grande golpe, né? É um grande golpe na sociedade. Isso aí é muito escrachado para a gente do movimento, para a sociedade que resolve entender isso. É muito claro, assim, muito transparente. E esse governo, ele se aproveita ainda mais de situações conjunturais, sociais, emergenciais, por exemplo, uma
situação que a gente se encontra hoje no cenário político da saúde está um caos. E aí o cabra aproveita para aprovar uma série de MPs que invisibiliza ainda mais a situação da conjuntura de quem está no campo, de quem está trabalhando. Né? Não deixa de ser uma forma de atingir o povo, de maneira geral. Né? Exatamente. Você veja, por exemplo, toda a discussão agora na MP 910, acho que é esse o número, se eu não estou enganado, né? Que começou... 910. Toda a questão da grilagem, por exemplo. Então, como é que, de repente, a gente está vivendo uma situação, né, de pandemia e precisamos agora abrir o olho para essa situação também. Abrir outra frente, mais uma frente de luta, né? Reforçar mais uma frente de luta para combater os descaminhos aí desse governo. Né? E aqui acho muito interessante, né, enfatizar que a reprodução desse racismo, né, institucional, o reforço dele pelo Estado brasileiro, ele não é de hoje. Né? Ele vem de todo o modelo econômico e político que a gente vem adotando do latifúndio, do privilegiamento do agronegócio. Na situação no campo, esse é um modelo predatório da natureza e predatório das pessoas, da vida humana, que reforça a condição de vulnerabilidade de uma parcela da população, no caso, a população negra também. Né? Então, acho que é isso. Perdão, é que eu paro para ler aqui os comentários que chegam e aí eu quebro um pouco o meu raciocínio. Mas, enfim, era isso que estava dizendo. Eu acho que... porque talvez eu tenha terminado num tom muito pessimista, né? Mas eu acho que nós estamos construindo caminhos possíveis, sim. E a gente tem que ter sempre esse horizonte de mudança de que nós precisamos reestruturar a hegemonia política que tomou conta do Estado brasileiro hoje. É uma conjuntura que a gente está vivenciando, né? É um grande problema, mas ela não é eterna, como nada na política é eterno. Então, que ações, que iniciativas a gente pode reforçar e aprofundar, no nosso caso, dentro da agroecologia, para não reproduzir esses mecanismos racistas, por exemplo. Não é? Como já disse a professora Virgínia, para pensar. Para pensar, exatamente. Hashtag para pensar, né? Então, professor, eu acho que a ideia agora é da gente ver um bate-papo com algumas questões que já estão sendo colocadas aqui na nossa enquete. Para a gente tentar dialogar também um pouquinho. Pode ser? Vamos lá? Vamos sim. Eu não sei se é uma pergunta ou um questionamento aqui do professor Nunes. Como os saberes tradicionais preservados, herdados de uma ancestralidade, que inclusive viveu a escravidão, o campesinato negro na atualidade, vem tecendo o enfrentamento ao racismo, por exemplo. Você quer que eu... Agora? Tá. Acho que o senhor pode responder, a gente vai indo para o outro, para não ficar muito acumulativo. Eu vou responder bem rapidamente, porque, na verdade, o que eu diria é que boa parte dessa possibilidade de esperança diante de uma mudança de conjuntura, diante de um novo caminho, vem justamente desses saberes e dessas comunidades que o professor Nunes mencionou no comentário. Ou seja, vem das iniciativas o que hoje a gente chama de comunidades quilombolas, as comunidades negras rurais, elas vêm construindo de alternativa de sociedade mesmo, que vai contra essa lógica da mercantilização capitalista, né, da exploração da força de trabalho, que constrói uma nova relação com a natureza, uma nova relação com as pessoas. Então, se a gente enxerga e para olhar essas experiências, se a gente para olhar a experiência do Sítio Ágata, por exemplo, que a gente vai ver, a gente consegue ter ali um vislumbre de uma outra sociedade possível, de um outro caminho, de uma outra forma de relação consigo mesmo, com os outros, com a natureza, que não passa por esses caminhos da exploração, que não passa pelos caminhos da reprodução do racismo, pelo contrário, que valoriza as nossas heranças diversas, que valoriza as nossas diferentes contribuições. É claro que, então, a gente precisa pensar como é que a gente pode
contribuir para o reforço dessas experiências agroecológicas, por exemplo. Sim. E aí, por isso que nós precisamos também redefinir essa hegemonia sobre o Estado brasileiro. Porque nós não podemos continuar com um Estado brasileiro que é, na verdade, um grande inimigo de quaisquer iniciativas políticas, econômicas e sociais que visam a construção de uma sociedade mais justa. Nós precisamos de políticas públicas, de apoio, de reforço a essas comunidades, a essas experiências agroecológicas, mostrando as possibilidades de uma outra lógica de produção econômica, de uma outra lógica de comercialização e assim por diante. E, Joaquim, você me para, porque você sabe que eu vou ficar falando, se você não me der não me der uma Tem uma chamada. pergunta, tem uma pergunta aqui da Soraya também. Enquanto camponesas negra, o acesso à universidade pública é um dos nossos desafios atuais. Diante disso, eu, por exemplo, quanto estudante, e Aristeu, quanto professor, o que achamos desse sistema de cotas? Eu acho que é uma pergunta dupla, né, professor? Exatamente. E aí, vai lá? Eu posso começar e o senhor termina. Assim, existem duas vertentes sobre esse sistema de cotas, que uma é muito preconceituosa, que diz que quando a gente entrou na universidade, entrou por causa das cotas. E a segunda vertente que diz que a gente sabe que as cotas é um direito nosso e não uma esmola, né? Como a gente coloca, como a sociedade coloca. Não é uma esmola, não é um direito que a gente reivindica sobre muitas coisas que a sociedade deve aos negros. Não é esmola. Não é esmola reivindicar o direito de cota de entrar na universidade, de estar na universidade pública, ocupando o curso que a gente quiser. Eu acho muito interessante frisar isso, porque hoje a gente vê essa ideia de cotas, eu acho que eu não sei se menos, mas a gente tem mais acesso a esse entrar dentro das universidades, né? Esse acesso à universidade, eu acho que tá mais aberto, assim, devido a esses grandes movimentos, né, que a gente tem feito aí para reivindicar justamente esses direitos, né? É isso, eu espero ter respondido, Soraya. Professor, com o senhor. Obrigado, Joaquim, porque sua resposta me contempla. Para mim, as cotas foram e continuam sendo um dos mecanismos essenciais para a gente transformar a universidade pública. A universidade Sim, pública, ela só tem hoje o caráter que ela tem, em que a maior parte dos seus estudantes ela é de camadas sociais baixas, que vieram de escola pública e são pretos e pardos por causa da política de periferias, a política de periferia, cotas contribuiu para a democratização do ensino, para a democratização da universidade pública. E ela precisa continuar fazendo isso. Não é, como você bem disse, não é uma esmola, é um direito. E é um direito porque a universidade ela se construiu excluindo as pessoas. A sim, universidade é uma instituição que foi feita no Brasil para as elites, para as camadas possuidoras desde sempre. E se hoje a gente não tentar mudar esse cenário, não é sozinho que ele vai mudar. Por isso que as cotas fazem parte desse processo. As cotas, como a Soraya bem disse, para mim são fundamentais para que a universidade pública possa, de fato, desempenhar um papel de transformação social. Porque a universidade pública só vai desempenhar o seu papel de transformação social se tiver nela pessoas que buscam essa transformação. E graças às cotas, a meu ver, a universidade vem aos poucos, com todas as contradições e com todos os problemas que as universidades públicas ainda têm. Ela vem minimamente conseguindo fazer isso. Então, verdade. sim, eu espero que a gente continue reforçando a política de cotas, porque, se me permite o parêntese, a política de cotas tem uma validade, tá? Ela não é eterna. A lei, quando foi criada, ela tem uma validade de 10 anos. Então, daqui a pouquinho, ela está terminando. E se a gente não brigar para que a universidade continue sendo democratizada, ela não vai fazê-lo sozinha, ainda mais no contexto político que a gente está vivendo, né? Verdade. É isso também. Professor, tem outra pergunta aqui da Másio Alhandra. É isso o nome. Não sei se é pergunta ou um esclarecimento ou algum questionamento. Esse modelo econômico que mantém o racismo foi exposto nessa pandemia
mas ele não se rende porque se alimenta justamente disso, da opressão. Sim. Certamente, de acordo. A opressão faz parte desse modelo econômico que a gente adotou, né? A opressão da mão de obra, a opressão da natureza, a opressão da mão de obra não, da força de trabalho, perdão. A opressão da Sim, natureza, da força de trabalho, a opressão uns dos outros. É parte, sim, desse sistema. verdade. Por isso a agroecologia é tão importante para nos mostrar outros modelos possíveis. Outros modelos possíveis de trabalho e de relação com a natureza e com o próprio sentido do trabalho, né? Verdade. A Iris está contextualizando aqui. A educação contextualizada, acredito ser um dos caminhos. Perfeito. Já dizia nosso Paulo Freire que se a educação não for contextualizada, qual o sentido, né, de ter educação? Se a educação não Sim, torna o mundo que a gente vive significativo, para que a gente aprende, né? Para que a gente é, precisa de uma educação? é Perfeito. verdade. E ele até diz que todo mundo é gerido por uma base ideológica, né? A questão é se a sua base ideológica é inclusiva ou exclusiva, né? Exatamente. E Perfeito. a gente tá vendo essa diretriz dessa base ideológica muito claramente dentro dessa conjuntura atual, né? Quais são as bases ideológicas que o governo tem e a nossa base ideológica, né? Que a gente também Perfeito. faça essa reflexão que eu acho que foi bem o gancho aí. Exatamente. Ou seja, a gente precisa reconhecer qual é o modelo de educação que a gente quer construir e para quê. Se a gente quer que a gente quer no futuro uma sociedade que seja igualitária, que seja democrática, a gente precisa caminhar por um modelo de educação ou por determinados modelos de educação. Mas se a gente quiser reforçar uma sociedade autoritária, já tem muita gente fazendo esse outro modelo de educação contra o qual a gente está lutando. Né? Sim, um modelo de educação inclusiva, né? Perfeito, exatamente. Professor, tem um elogio aqui, professor maravilhoso, que iniciativa importante. É Rafa Vasconcelos, que está fazendo um elogio. Obrigado, Rafa. E, na verdade, quem é maravilhosa é essa turma aqui de agroecologia. São eles que inspiram para que a gente, eles e elas que inspiram para que a gente continue e tente sempre fazer um trabalho bom. Eles e Nossa, elas, vocês nem sabem, mas vocês são os heróis da gente, assim. essa turma. E aí, vamos É, então, nossa convidada. vamos sim, professor. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente, assim, essa entrevista iluminada que o senhor traz cheia de luz para a gente que vive nesse período de isolamento. Então, a gente precisa de luz para clarear ainda mais as nossas ideias, para clarear ainda mais nossos ânimos dentro dessa conjuntura tão opressora que a gente está vivendo hoje. Em nome da turma, eu gostaria de agradecer do fundo do coração essa ilustre entrevista com o senhor. De verdade, eu fico muito feliz. Eu que agradeço, porque, repito, vocês que são maravilhosos e maravilhosos, em que inspiram a gente e que dão força, assim, para a gente seguir aqui nesse caminho, né? Para aguentar esses dias e enfrentar esse período de isolamento. Então, obrigado por Verdade. essa oportunidade e vou continuar aqui assistindo, hein? Gratidão, Vamos lá. professor. Obrigado, querido. Um beijo para todo mundo. Um abraço. Tchau. Bom, vamos tentar o contato com a maravilha do sítio Ágata mais uma vez. Vai dar certo, vai dar certo. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está participando junto com a gente dessa live tão animadora, tão revigorante, tão cheia de energia boa, né? Olá! Eita, Luísa, que coisa boa. Gente, que pena, aqui ficou tão partido, e eu não pude, né, beber todo esse conhecimento aqui hoje. Fui ouvindo por partículas e emendando, né, mentalmente. Boa noite a todos. Que bom que vai dar certo, né? Sim, espero que sim. Então, Luísa, primeiro, boa noite. A Boa gente noite.
Gostaria de agradecer imensamente a sua presença desde já. Dizer que a gente está muito feliz em receber você junto com a gente nesse momento tão inusitado que a sociedade está vivendo, tão opressivo também. Eu vou pedir para você se apresentar e dizer o que você faz e a gente começa o nosso debate. Pode ser? Sim, claro. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a Luísa Cavalcante, sou agricultora agroecológica aqui do sítio Ágata, em Tlacunhaém, Mata Norte do Estado, no assentamento Chico Mendes. O sítio Ágata é um espaço de agroecologia militante, né, antirracista, feminista negra, né, como vocês bem veem. E a gente está aqui nessa construção e esperando poder contribuir desse nosso lugar aqui muito simples, muito humilde de agricultora, né, nessa interação com a academia. Ah, meu Deus. Oxalá nos ilumine. Amém, nós todos. Luísa, quero dizer que eu estou Sim, muito feliz em particular em estar podendo falar um pouquinho com você nesse período. obrigada. E para nós é um momento também que fortalece a nossa espiritualidade. Oi. É... Oi, oi. Tá me ouvindo? Agora sim, cortou, né? Parou. Eita, mudei a câmera aqui. Só um segundo. Prontinho. Tá, sim. Ah, então, Uhum. diante dessa situação toda, a gente queria que você partilhasse um pouquinho para a gente, a partir da sua vivência, como o Sim. racismo acontece no campo e como essas reflexões dialogam com as demais lutas camponesas que a gente, quanto agricultor, vem sobrepondo. Tá. Então, gente, esse é um tema bem, bem forte, bem atual, né? É uma das maneiras da gente começar a falar do racismo no campo é lembrar do companheiro Antônio, lá sindicalista no Baixo Sul da Bahia, né? Em Camamu, que acabou de ser assassinado, né? Essa semana passada, final de semana, e isso demonstra um negro, quilombola, lutador pelos direitos, e chegaram na casa dele e o assassinaram. Isso, essa tentativa de silenciar a nós, povo preto. E nesse momento eu queria dizer assim que eu não peço um minuto de silêncio, mas eu peço um aplauso, sabe? Peço zoada, peço som, peço música, peço grito, que a gente se mantenha atentos falantes, denunciantes, porque não poderão jamais calar as nossas vozes, não é? Assim já diz a música, ninguém, quem não ouviu este canto que ecoa em todos os campos do Brasil, né? É um lamento triste, mas é um lamento, mas é também um grito de revolta e de denúncia e de é a fome de justiça que vem, né, desde as nossas ancestralidades arrastadas, aprisionadas, né, trazida por navio negreiro para essa terra. O racismo começa por aí. Num Brasil cuja sociedade se funda nesse pilar, né, da violação dos direitos humanos do povo negro, do povo indígena também. E a partir disso estamos nós aqui hoje vivendo várias violações. É a grilagem de terra, né? O não acesso também, são esses assassinatos. Tem muitas maneiras, né, onde o racismo se coloca no campo, nas nossas lutas. Nós mulheres, especialmente as mulheres negras, né, cada vez muito invisibilizada no seu lugar, na sua participação, na sua expressão do que fazer.
né? Muitas vezes não assumir. Isso, na verdade, tem melhorado, porque a gente tem retomado a nossa força de denunciar e de nos visibilizar também dentro desta sociedade, né? Especialmente no campo da agroecologia, né? De dizer, estamos aqui, estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, esse movimento ele tem melhorado, eu digo, dentro a partir da movimentação, a partir dos movimentos sociais. Enquanto instituições de governança, o trabalho tem sido de cada vez retirar mais os nossos direitos. Então, as conquistas de políticas públicas, hoje a gente nem, né? Tá difícil de dizer aonde vamos buscar, né? Para quem vamos, com quem vamos gritar, né? A gente já fica pensando assim, o Ministério Público, que organismo, porque o que é governança está, né, num retrocesso total. Então, para a gente é um momento desafiador, muito desafiador, continuar lutando, continuar exercendo esse papel de não mais ser invisíveis, né? De esse com quem lutar para a implantação de nossos direitos, né? Para a afirmação dos nossos direitos. A gente vê que o que seria órgãos que deveriam cuidar, não cuida. Eu peguei uma frase ainda da fala de Aristeu, que lembrava das cotas, né? Quando se fala das cotas, e uma cota que tem prazo, então já está terminando, e aí? O que vamos fazer? Né? Então, o racismo, ele se torna mais gritante, né? Como a gente vê a questão da soberania alimentar. A gente estamos agora com essa política de agrotóxico, né? Tanto agrotóxico, e aí? A nossa produção é um grande desafio. E isso, para a gente, configura racismo ambiental. Saber que os campos, e nos campos estamos nós, povo preto, e o agrotóxico tem quantidades imensas liberadas, né? E estão sendo aplicados à torta e à direito por aí. Então, para a gente, isso é muito grave. Tá aí o racismo ambiental sendo dito, sendo colocado. Esses momentos, a gente também está vivendo um sistema onde, aproveitando-se da pandemia causada pelo vírus, as políticas de governança estão indo para cima de nós, né? Agora há pouco também vimos no Maranhão a duplicação da rodovia 135, né, sobre uma comunidade quilombola. Então, aproveita um momento que parece que a gente está sem força, né, porque não estamos podendo ir às ruas, e jogam-se sobre nós. Esse é um grande desafio. Como que, nesse tempo, conseguir socorrer os companheiros e companheiras? Como que a gente vai impedir que isso continue? Aqui, no exemplo bem pessoal, nós estamos vivendo aqui dentro do assentamento Chico Mendes, também uma investida das empresas, da empresa que representa a Chesf, né? Com a implantação das torres de eletrificação, de condução de energia. E, de repente, eles aparecem para dar continuidade ao processo de já implantar as torres e já violando os direitos, já violaram vários. Mas, nesse momento, violar o direito à indenização justa pelos danos causados na supressão vegetal, que aí só se reportam a supressão vegetal. E a gente diz para eles, só isso não. Tem supressão de animais, tem a supressão da fauna, fauna, flora, a supressão humana. Há um impacto muito grande, né? E a gente vai se adentrando. Isso é racismo ambiental sendo colocado sobre comunidades onde tem maioria negra, né? E maioria de mulheres também.
negras, entendeu? E aí o cara diz que não, isso não interessa, interessa os impactos que estão sendo causados sobre especialmente nossos corpos. Verdade. Os caras brancos, entendesse? E assim, com aquela supremacia, né, de quem tem poder, sou advogado, sou diretor da empresa, né, e aqui vou te oferecer X por isso e da área é tal. Não, não é assim não que a gente vai falar. Então, com isso eu vou pensando, quantas pessoas que estão passando por esses ataques pode falar, se sente na falar e de defender o direito e de se articular para buscar o direito. Quantas? E a gente sabe que ainda há muita gente que está silenciada pela condição que lhe foi imposta de vivência, né? Então, no campo tem muito racismo acontecendo, muito racismo. E hoje ele se configura especialmente pela essa ação que essa governança aí, ou essa desgovernança, está Ei, colocando sobre o território brasileiro. Tu queres falar? não, é só para fazer o seguinte. É, a gente está quase fechando uma hora, então a gente Sim, vai, quando tiver faltando 5 minutos para fechar uma hora, a gente vai dar uma pausa e já retoma a live em seguida. É beleza. só uma colocação no que você fala, que, por exemplo, os governantes eles aproveitam a conjuntura dessa pandemia, por exemplo, para criar novos ataques a nós, povo preto, povo do campo, de todas as formas, né? As comunidades mais carentes, em geral, de maneira geral, né? Exatamente. Eles estão aproveitando isso. Inclusive, nesse momento, não há políticas. Né? Esse governo não tem políticas de combate, de fortalecimento dessas comunidades para enfrentamento ao vírus. Né? Então, a gente vai vendo que a política, na verdade, é de fragilização. É uma política de genocídio, é a política de querer que esse povo desapareça realmente. Né? Não só o povo negro, mas o povo indígena também. Então, é um grande desafio para a gente estar organizados, né, articulados e impedir que eles continuem avançando sobre nós num tempo tão adverso como esse que estamos vivendo, né, onde as relações estão se dando muito mais nesse campo virtual. Então, como se arriscar, né? Como se cuidar. E essa fragilização que eles nos impõem também vai, né, minando essa força, porque a gente entra num grau de estresse muito grande, né? E é o portal para o vírus. É uma política bem pensada para fazer essa dizimação das populações negras neste país. Então, Verdade. isso é um racismo muito, muito grave, né? É, é até cansativo de pensar sobre isso, sabe? Dói pensar o quanto, né, encarar é, é, o quanto de violação há nessa política, né? E eu fico tentando fazer o paradoxo com o que foi a escravidão dita passada, né? O que foi dita não vivida, né? Vivenciada, imposta. O que foi isso antes e isso hoje, né? Como que se configura num momento que a gente achava que tinha liberdade, né? E eles estão aí botando no nosso pescoço, Verdade. enfiando mesmo, né? E a gente tá vendo o sangue descer, entendeu? A gente não tá nem podendo enterrar quem já foi. É muito grave esse tipo de violação, sabe? E são muitas ações acontecendo. Eu não pude ainda ver a CPT acabou de lançar o caderno, né, de conflitos no campo, né? Sim. E aí a gente sabe que o ano passado para cá foram mortos muitos lutadores e lutadoras no campo. E que a maioria é preta. A maioria é preta, né?
Então, é até um material importante de quem puder acessar, ver, porque há muita coisa lá, muita informação, não é, que está dita. E outra coisa que eu queria trazer, tem essa questão da soberania alimentar, que a gente já falou um pouco a partir do que é o agrotóxico sobre, né, e essas investidas também, uma limitação do território, né, porque se passa uma rodovia, se passa uma torre, o que quer, se passa uma hidrelétrica, o que é que eles estão avançando sobre nós, também nos limita o espaço físico de produção, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 3 hectares, ponto 456, se eu não me engano exatamente o número. É isso, eu tenho essa dimensão, um lugar que eu já não posso plantar. Isso é, né? Você tem 8 hectares e perde mais de 3 hectares e meio, então, fica, sabe? É pensar isso, dimensionar isso pela quantidade de comunidades negras que estão perdendo seus territórios. É a política de fomentar a fome. A política de fomentar a fome. A gente não tem mais políticas públicas, a gente vê agora o PAA, está tendo todo, né? São os movimentos sociais que estão lutando, que estão propondo políticas de PAA, exigindo, né, que ela permaneça o que tinha e que se melhore o para adiante. Mas o governo não quer. O governo não nos fortalecer, Verdade. né? É um sucateamento. Então, quando a gente vai de soberania alimentar, a gente vê que tem toda uma política realmente de trazer a fome. A gente vai matando esse povo por várias diferentes formas. É pela doença, pela fragilização, é pela tomada do território, é pela, né, por todas as negações. Nada é diferente do que tinha antes. Nada é diferente, né? São 500 anos que a gente está lutando por vida, por direito nesse país. Entendeu? Tem uma... Quase 600. Quase 600, né? 600, a gente diz que é 600, exatamente. E tem uma coisa que eu queria trazer do campo da educação. Uma provocação que me acontece esses dias observando, né, o nosso fazer, que é, quando a gente fala de educação e pensando ela diferente, lá, sim. Eu queria pedir para você segurar essa sua colocação aí, guarda ela aí, 2 minutinhos, só para a gente mudar aqui, o período do nosso tempo está estourando. Pode ser? Certo. Tranquila. A gente vai trancar e vai abrir novamente, rapidão, tá? Tá. A gente não ficar estourado do tempo, beleza? Segura aí, viu? Cara, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Vai ser eterno. Será eterno novamente. Sim. O mal será queimada a semente. Será eterno novamente. Eita, coisa linda. É o juízo final. Essa energia boa que você transmite. Foi uma música propícia, né? Linda essa música. Eu quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. A gente vai ter. Gente. Então, Luiz, seja bem-vinda de novo. Eu quero ter nervos para terminar essa live. Alguém. Eu quero ter nervos para terminar essa live. Já arrepiei tantas vezes. Tá cortando.
Você me ouve? Oi. Você me Tá ouve me ouvindo direitinho? bem? Eu fico cortando você, ficou cortando. Tá bem agora? Tá, tá sim. Ok. Beleza. Eu acho que a gente A gente. agora com a transmissão com a Luísa. E eu acho que tanto eu quanto todo mundo que estava assistindo que voltou agora tá ansioso para saber o questionamento que você ia fazer. E a gente, Eu queria fazer uma provocação, gente. Queria não, eu quero fazer uma provocação. É uma coisa que tem me bailado a mente esses dias, espírito. hum, A provocação, ela passa pelo processo da educação e pensar assim, é, a educação. Quem era analfabeto neste país? Entende? Quando uhum, nós, povos negros, povo preto, tratado como povo analfabeto, é, quem de fato foi analfabeto ou é analfabeto? Quando nós, povo preto, fomos sequestrados de nossos territórios, de nossas raízes, de nossa ancestralidade, da nossa cultura, e trazido para um lugar desconhecido, com um povo desconhecido, e que não tinha os nossos costumes, que não falava a nossa língua. E somos, então, por este povo, chamado de analfabetos. Quem de fato era analfabeto? Essa é uma provocação que eu quero trazer para a gente ir refletindo sobre ela. E creio que isso também é uma chave para a gente ir entendendo o processo de educação neste país e até chegar à necessidade de cotas para a gente poder ingressar, né? Poder continuar a estudar dentro de um modelo imposto para a gente, negando o nosso conhecimento. Então, é uma provocação que eu quero trazer para a gente. Ela tem bailado muito na minha mente, no meu espírito ultimamente, sabe? Que é isso? Por quê? Nós né, de um continente onde o berço da civilização estava lá, nasceu lá, continente africano, né? Aí do Egito para todos os outros, tantos conhecimentos e a gente vai vendo hoje ele museolizado. Eu tive em dezembro no Rio de Janeiro e pude ir numa exposição sobre o Egito que estava lá na Caixa Econômica, no, no na Caixa ou no Banco do Brasil, na Caixa Cultural, na Cultural do Banco do Brasil. Foi isso. Bom, a questão é que a exposição sobre o Egito foi muito instigante para mim, porque havia vários elementos, que é mais de onde vinha o nosso conhecimento, como é que nasce para a humanidade esse conhecimento, ou se propaga, e perceber o quanto o racismo atuou sobre isso, como a gente foi aprisionado, tirado, né, de nós, negado esse conhecimento para as gerações, como a necessidade do racista de, inclusive, pegar as estátuas que nós tínhamos de nossas representações, cortar, né, esculpir fora os lábios para negar que éramos povos de lábios grossos, bonitos, né, gostosos. sim, sim. Não, pessoal, eu não estou dando uma cantada no Joaquim, hein? E também a necessidade de deles pegar, esculpirem para, né, fora os pedaços de nossos narizes nas estátuas, para negar também que éramos povos de grandes narizes, né, de largos narinas, né? Sim. Então, isso foi me impactando, não que eu já não fosse impactada, que eu já não soubesse que isso havia, mas sabe, quando você olha de perto, né? E vê essa situação, ela é muito mais dolorosa, né? É muito mais, sabe?
ela vai rasgando muito mais a alma da gente. E foi assim para mim esse encontro lá, diante daquelas estátuas. Eu estou diante de duas francesas aqui. Perceber que a França, como colonizadora, né, foi lá e fez isso. Então, um povo europeu, eurocêntrico, branco, né, que vai lá e que diz que não pode aparecer. E é tão gritante as imagens. Tem as gravuras. E aí ela aparece. A pessoa, né, teve a pessoa que estava fazendo a gravura maior, mostrando a cena dos estragos que estão sendo, das violações que estão sendo feitas, e mostra também num plano menor, outra pessoa que está ali fazendo, registrando, desenhando o que está acontecendo. É muito interessante. E isso foi impactando, sabe? Essa violação, essa negação, eu digo, cara, foi daí que me veio esse questionamento, sabe? Quem era analfabeto? Por que o branco teve necessidade de ir negando tudo? Desde a nossa religiosidade, os nossos traços, nossos pelos, né? Todos os nossos costumes. Então, o que é que mudou dessa atitude para agora? O que é que mudou? O que é que mudou? Mais uma pergunta que eu faço para nós mesmos, sabe? Para todos nós. O que é que mudou Eu acho desse que nem eu, racismo? e eu acho que nem eu nem você vamos responder, né? A gente joga para esse povo, para questionar também, para o povo também entender o impacto dessa pergunta, né? A gente joga para esse povo, para eles também assumirem essa pergunta também, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, não é uma pergunta que a gente tem que responder agora, nesse momento, mas é a pergunta que a gente tem que levar com a gente, sabe? O que é que mudou? O que é esse processo de analfabetismo, que é esse processo de educação que foi implantado nesse país, né, que tem sido imposto para nós? Por que nós, povo preto, tem que lutar tanto para ter acesso a esse outro conhecimento? Na verdade, né? Não querendo negar de forma alguma tudo que tem sido construído dentro da academia, mas quando a gente olha para trás e é de se pensar por que esse conhecimento que a gente tem lutado tanto para obter, né, tem que ser por essas vias. Tem que continuar sendo pela ótica do colonizador, pelo olhar desse opressor, desse eurocentrismo. Por quê? Né? Aí, quando eu digo que eu não quero negar, eu volto para também lembrar o quanto, e esse momento que estamos vivendo aqui agora, é essa afirmação do quanto também essa academia, setores dela, têm avançado, né? No sentido de se abrir. Eu estou diante de um homem negro e estou aqui uma mulher negra também a interagir nesse momento, né? E a gente sabe que tem outra infinidade de pessoas também pretas, negras nos assistindo, interagindo aqui com a gente. É a academia que está propondo este momento. Então, há avanços, sim, mas não é todo, né? Eu acredito que mesmo este setor que estamos aqui diante e convivendo nesse momento tenha encontrado dificuldades para chegar a esse momento, construir este momento que estamos aqui agora vivenciando. Acredito que também houve. Então, por que a gente ainda insiste neste modelo de educação? Entende? É um desafio que eu trago para nós e pensando, né? E fortalecer construções que já existem, né? De povos pretos,
no sentido da sua educação, do seu conhecimento, de se fortalecer, de vivenciar, de exercer, né? De retomar esse poder de tudo que nós trazemos ao longo desses praticamente 600 anos, Verdade. sabe? Então, fica essa instiga aqui para a gente ir pensando e eu quero depois ter acesso ao que é que cada um pensou, né? O que é que a gente, que resultado? Se é que isso está sendo importante, eu espero que tenha, que esteja sendo uma contribuição para todo mundo, essas indagações que eu trago aqui, né? Com Esses certeza foi. questionamentos que tá aqui sem querer calar, entendeu? Então, eu quis trazer essa contribuição para a gente pensar esse racismo e pensar ele a partir dessa luta camponesa mesmo, sabe? Uhum. Durante tanto tempo a gente foi chamar, era aquela imagem do Jeca Tatu, né? Para o campo, E ainda somos, né? né? E aí ela parece que sumiu e não some, né? É vida seca, né? Essas Ela vai, imagens da. ela vai se transformando em outras imagens, na verdade, né? Não é verdade? Vai se transformando em outras, né? Vai se transformando, em vez do matulão, é um caixão mesmo, né? É os corpos estendidos no chão, né? São as grades do presídio. É. São muitas negações, né? Ao invés do matulão, da cachorrinha maga, né? É o revólver na mão, as logas mais pesadas, né? E que quem ganha com isso não somos nós. A gente só perde, né? Esse genocídio da nossa população negra, da nossa juventude, né? São as mães que não dormem. Vocês sabem, tem um movimento que está lá em Minas, especialmente, que são as mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam. Vocês conhecem esse Já ouvi movimento? falar. Já ouvi falar. Pois eu vivenciei ele na prática. Meus pais, eles não dormiam enquanto o último não chegasse. As portas da casa de meus pais não se fechavam enquanto o último não chegasse. Como a gente não sabia quem eram muitos filhos, não se sabia quem era o último a entrar, então ninguém fechava a porta. E assim a gente cresceu de porta aberta, sempre. Então, eles não dormem enquanto os filhos não chegam. Isso é muito antigo, né? E quem é que não dorme? Não dorme o povo preto. Pai e mãe preta. Especialmente nós, mulheres pretas, não dormem enquanto Principalmente, nossos né? filhos não chegam. Essa é a realidade, né? Hoje, há muitas mães que estão acompanhando o seu filho. Um relato de uma dessas mulheres no movimento, né, das mães que não dormem enquanto os filhos não chegam, ela disse, eu botei meu filho para estudar música, então, flauta. Todo dia eu levo ele. E eu que levo a flauta, porque eu tenho medo que a polícia confunda a flauta na mão dele com uma arma e mate meu filho. Então ela leva ele e vai buscar ele. E quem conduz a flauta é ela. Gente, isso é muito duro. E só a gente preto que sabe disso, né, não, Joaquim? Verdade. A gente sabe o que isso significa, né? Os Pra gente, na preconceitos que nossa a gente sofre família, todos os nos dias. nossos vizinhos, né? Na nossa comunidade, né? Nesses campos e cidades desse país. Só Não a é um gente que é preto preconceito, sabe o tamanho disso, não é um né? preconceito que é pausado, né, Luiz? É um preconceito que é contínuo, né? Todo dia ele Contínuo. acontece. A É, sociedade, ele vai, esses exatamente, ele vai tomando formatos, né? várias dimensões, vários formatos. Ele vem na estética também. Sim, Ele vem na estética. principalmente. Então, se a gente tem, né? Eu tô com um ledzinho aqui, que era para me lembrar quando eu cortei o cabelo, tava com o braço doente, né? Então, se a gente tem os nossos LED, né? Muitos LED, a gente. Ah, um amigo, vai ser mais simples. Tem um amigo nosso, não vou citar o nome, ele é conhecido de todos nós. Uma pessoa super, né? Parceira e preto. E aí este jovem pega um emprego e ele é obrigado a cortar seus lindos dreads, né? Que ele vem há tempo cultuando, dreads lindos, cheirosos sempre. E ele foi obrigado a cortar isso, né? Cortar porque diziam para ele que ou você pode até crescer nesse trabalho,
Mas o seu Estereotipista. visual não deixa. O seu visual vai lhe manter, ó. Mas você pode crescer, que você tem qualificação, mas o seu visual não lhe qualifica. Cara, e a gente sabe de quando. Eu creio que aqui agora, né, nessa turma assistindo, tem há mais de um ou de uma que já passou por isso. Né? Se você não tem boa aparência, tem conhecimento, mas não boa aparência. Né? Então, eles impõem uma estética pra gente que não é a nossa estética. Né? E isso vai também nas vestes. Então, é todo um processo. Ah, tem tatuagem, tem brinquinho, né? Então, a gente é o alvo da polícia, né? E também de muitos aí, muitos branquinhos, que olha pra gente, já fecha o vidro do carro, né? Ou se entrou no shopping ou no restaurante, né? Já fica ali seguindo, segurança já passa a nos seguir. Então, isso é racismo. Isso não é só... Isso tá aqui no campo acontecendo. Tá no campo Sim. também. Né? Tá em todo lugar. A Mas gente, é no campo, o desafio no campo, do racismo no campo, ele está em todo lugar, né? Ele se acirra em todo lugar, né? E quando essa mulher preta, quando esse racismo vem para a mulher preta, casa, né? Quando a gente vai para a divisão sexual do trabalho, sabe? Aí o negócio aí é que fica mais doido ainda, como diz o ditado popular, gente, aí é quando o bagulho fica mais louco, sabe? Porque se ela tem um marido branco, ela vai se sentir sempre a serviçal, né? Porque ela vai ter a obrigação de cuidar da casa, cuidar dos filhos, servir, né, a comida, servir a cama, né? E trabalhar fora também, trabalhar na roça. Ela vai para a roça, faz o roçado dela, me diz, trabalha junto com ele, mas quando ela volta, ele vai se sentar bonitinho lá na cadeira ou vai para a calçada conversar com os outros, enquanto ela tem que pôr a mesa, esquentar a comida, cuidar do todo, né? Providenciar das crianças que chegou, as que vão sair para a escola, todo esse processo e retornar, e dar, alimentar os animais. Então, há uma sobrecarga, né? E é muito difícil de tratar dessa questão, né? Se a gente não somar forças para dizer que a divisão sexual do trabalho ela é para homem e para mulher, né? E aí eu trago o slogan da campanha feminista, né? E agroecológica também, né? Que a responsabilidade é para homens e mulheres igualmente, né? Então, e é mais doloroso também quando o parceiro é preto e ele não compreendeu este lugar, que ele precisa respeitar a sua mulher preta, porque o racismo cai para os dois. Quando ele chega, chega para dois. E para a gente, muito mais. Né? Então, são muitas questões e elas estão lá no campo acontecendo. Né? Elas estão ali sendo estruturadas, sabe? diariamente, né? Então, é. São muitas coisas, né? São muitas situações e a gente precisa todo dia gritar, todo dia se impor, todo dia refletir, todo dia também se articular, né, com os movimentos, com outros, crescer para poder continuar vivos nesse país. É. Eu queria ceder minha fala porque acho que. Até, Ai, gente, eu é, espero que esteja acrescentando algo e demais, se alguém demais. tem uma pergunta. Inclusive, na sua fala, você já respondeu duas perguntas que estavam Oh, rolando aqui nas enquetes. Ah, se você quiser, você pode até acrescentar mais alguma coisa. Mas uma das perguntas era sim. como é que você vê essa sobrecarga da mulher nesse período de pandemia, né? Onde ela é obrigada a ainda mais ficar em casa. Oh, tá. Você precisa repetir, Vou tá repetir. cortando. Ah, Como é que você vê essa sobrecarga de tarefas que a mulher negra vivencia nesse período, né? Você, quanto mulher negra do campo, principalmente, como é que você vê a mulher dentro dessa conjuntura
ainda mais sobrecarga de peso, né? E a segunda pergunta, você quer que eu responda essa ou eu faço logo a segunda? Que eu acho que até contempla a outra. Pode, Sim, pode fazer a outra? E sim. a segunda é minha. Como é que você vê a violência contra a mulher nesse período, sabendo que o caba vai estar em casa 24 horas, a possibilidade de violência é muito maior. Como é que você vê essas duas situações? Isso aí não. Aham. Então, na sobrecarga de trabalho, como a gente já iniciou falando, ela tem sido bem maior, né? Tem sido bem maior. A gente tem tido contato com algumas mulheres, né, que têm vivenciado bem mais. Uhum. E porque né, não tem, nem todo mundo tem muito espaço para estar. Então tem que estar ali mais confinado. Então, para a mulher que está no campo, para a mulher camponesa, que tem o sítio, massa. Mas para aquela que mora na agrovila, ou que mora nos povoados, né? E os maridos são trabalhadores da palha da cana, ou trabalham nas parcelas de outros, é bem mais doloroso vivenciar esse momento com uma pessoa que foi sempre acostumada a ser servido. Então ele tá aí, você tem que ficar em casa. E isso aumenta enormemente essa carga, né? Como educar essa pessoa agora? Como conflitar num tempo em que a gente não pode ter conflito, né? É. Então são essas situações que vão se dando, que vão passando que vai cada dia violentando mais as mulheres. Do ponto da violência, e aí isso faz parte dessa violência, né? Há uma demanda de violência contra as mulheres, há muita gente vê nos grupos. Eu também fui procurada recentemente por algumas mulheres, e a grande questão tem sido também assim, a quem se queixar? Para quem se queixar? Porque se liga para a polícia não chega, vai à delegacia, ele diz não podemos fazer nada. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Não podemos fazer nada, né? Você vai lá, veja, insista, e se ele ficar brabo, ligue para a gente. Ora, mas se já foi ligado e Já eles não foi, né? chegaram, entendeu? Há quem se queixar. E uma coisa muito triste, extremamente triste, por mais que a gente venha lutando por direito, né, a um atendimento seguro nas delegacias, a gente é sempre atendida por homens, né? E aí esse machismo impera. Já intimida, né? A maneira de atender, o aconselhamento que alguns fazem de que você vai brigar, por que você vai deixar, né? Aceite ele, desculpe ele. Esse tipo de situação continua acontecendo. E há em muitas mulheres, na maioria das mulheres, um silenciamento. Há um encontro na semana passada, uma reunião também virtual, várias companheiras colocavam disso, de que está sentindo, está percebendo no campo um silenciamento. A maioria das mulheres não estão falando do que está vivendo, porque é um momento muito adverso, né? Você tem um inimigo que é invisível, que é esse Covid. É um inimigo invisível, você não sabe, você não tá na testa de ninguém, você não sabe quem é que vai falar contigo, que vai te apertar a mão, chegar muito perto e que vai te contaminar, você não sabe, né? Então ele pode estar ali dentro, mas ele pode estar ali do lado de fora. E aí eu vou mandar este homem para fora de casa, porque ele está me violentando, e ele vai morrer. Então, a maioria das mulheres, ou metade, ou uma parte dessas mulheres, não sei se eu vou retirar a palavra maioria, tá? Vou retirar a maioria. Mas muitas dessas mulheres ainda reagem com o instinto maternal para com o homem. Fica com pena deste homem violentador. Porque é por isso que eles se firmam também, acho eu, sabe, a partir das minhas observações, né? O Uhum. homem violenta a mulher, bate,
Ameaça bater, matar, às vezes, né? Quando não chega às vezes de fato. E depois ele chora, pede perdão. É porque não fui eu, foi a bebida, foi o Satanás que incorporou em mim, foi coitado do Satanás. E então, né? Ele nunca tem culpa do processo. É verdade, coitado do Nunca Satanás, foi quem é culpa dele, Satanás? né? Nunca foi culpa dele, né? Nunca é culpa dele, né? Nunca é culpa dele. E ele está sempre pedindo perdão, sempre pedindo uma nova chance. E as mulheres sempre dispostas a dar essa nova chance, a agir com o útero, Sim, agir com o útero, sabe? E sim, nunca com a preservação de si mesma, que é uma coisa que a gente precisa aprender a não fazer, agir com o útero, né? Então a gente educa o homem com o útero, sempre aquela maternidade, como sempre incubando ele aqui dentro da barriga, né? Sempre mantendo ele no peito, e ele vai sempre se, sempre né, maltratado, super protegido com a gente, mas que quando ele quiser ele pode morder o peito, sabe? Quando ele quiser ele pode morder. verdade. Ele pode meter a unha, ou a bofetada, ou a facada, ou o tiro. Tem que acabar com isso. Então, essa violência tem aumentado, sim. E essa violência nos preocupa. Esse silenciamento nos preocupa. Como chegar a essas mulheres? Como identificar que a vizinha que tá, sabe? Como aquela que está lá na outra, lá longe na outra parcela, lá nos confins do território aqui. Como identificar que essa mulher está sofrendo violência nesse tempo? Como saber? Como socorrer? Então, são muitas dúvidas. E há dias, assim, tem momentos que é difícil para a gente olhar para essa condição, pensar sobre isso e dormir com isso, sabe? Fragiliza. Você pensa, poxa, agora mesmo estamos aqui a conversar sobre quantas mulheres estão apanhando nesse momento, ou até, sei lá, sendo mortas. É, Não é verdade? Se não, antes era tanto, e agora? Que você tem que estar ali convivendo com aquele cara que você não queria. Quando estava livre, ele podia ir para a rua, e aí você já ficava umas horas livre dele, né? Dava aquele alíviozinho. E agora é dentro de casa. Pô, cara, não é fácil, não tá fácil para ninguém. E a gente precisa, e vocês, homens, que têm ressignificado o seu lugar de homem nessa sociedade, precisam também ser parceiros nesse momento, sabe? De como é que a gente vai chegar na irmã, na mãe, sei lá, na tia, na avó, na vizinha, na madrinha, tá entendendo? Na amiga, na desconhecida. Como que a gente vai chegar e proteger e ser um ouvido e ser um, sabe, um limitador de tamanha violência? É um grande desafio que a gente tem aí. E a gente não quer ser um a menos, nenhum número na estatística. Não queremos isso para nenhuma de nós. E vocês, homens, não podem continuar permitindo e querendo que isso seja contrário, tá entendendo? Que a sim, gente tenha que estar lamentando, enterrando, gritando que, sabe? Podemos. Podemos continuar com essa impunidade e com a tamanha violação da vida. verdade. Heloísa, tem uns comentários aqui que eu gostaria de partilhar contigo. A gente já está Ah, por quase favor. chegando a esse fim desse momento maravilhoso e mágico que a gente está vivenciando agora. A Soraya, que é da turma, está falando aqui: o feminismo negro surge à medida que o movimento feminista não abrigaria, na verdade, abrangia a pauta racial e o movimento negro não levantava a pauta de gênero. A Iris também está falando aqui: nos pequenos municípios tem interferência dos políticos locais para ficar do lado dos homens e convencer as mulheres a fazer o registro. É isso que você estava falando, né? E não convencer, na verdade, as mulheres a fazer o registro. Bem isso A que você não estava fazer. dizendo, né? É, assim, a gente até abre agora, pelo menos há umas 3 ou 4 perguntas, se a Luísa concordar, Uhum. nesse bate-papo, que eu acho que essa live, eu acho que era mais isso, a questão de bate-papo, de ver a cara da gente. Queria. E para
para mim é muito, não é significante, é ressignificante encontrar contigo, mesmo que seja virtualmente. Revigora, Graças. revigora as energias de uma forma que eu não consigo explicar, de verdade. Anseio muito, muito esse momento todo acabe para mim poder ir visitar seu sítio, poder lhe dar um abraço de gratidão por Ah, tudo, de verdade. Então, pessoal, a gente abre aí pelo menos umas 3 ou 4 perguntas, não é isso, Luísa? Para a gente estar fechando o nosso momento. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, tem mais comentários aqui. Ah, tá deixa eu ir vendo aqui. Ah, Mátria, mulheres. A live vai ficar salva no story do nosso curso de agroecologia, tá? Do nosso BASEP aqui. Que bom poder ouvir a Luísa. É sempre revigorante. Muita saudade de tu, mulher. bom, gente. Obrigada. Aristeu, agradecer a todos e principalmente a Luísa pela essa força e essa luz que ela transmite pra gente. Luísa, Eu que muito agradeço a obrigado. oportunidade. É, assim, eu não sei se caberiam as perguntas, porque eu acho que a forma como você expandiu tudo que a gente estava discutindo foi muito claro e foi muito bonito também, sabe, Luiz? Particularmente, eu tô com a sensação, assim, muito bonita de dever cumprido por hoje, mesmo com a internet dando seus chiliques. Falando na questão da violência ainda do que a gente sofre Uhum. violência de várias formas, né? E eu acho que uma das formas que a gente tem que começar a reivindicar ela é esse acesso à internet gratuita. A gente tem condição Sim. de E subsidiar isso, segura. né? E segura, Gratuita e segura. segura, né? Eu acho que é um fato a ser pensado para a gente, quanto movimento negro, para a gente, quanto assentamentos, quanto estudantes, começar a pautar essas questões diante dessa conjuntura que a gente não sabe qual é a dimensão ainda. A gente só tem a dimensão de números de pessoas que já chegam a mais de 10 mil mortos, que para mim isso, como já havia num vídeo anterior ali, a gente vive uma terceira guerra mundial, silenciosa e avassaladora. A gente vive Sim. isso. E a gente vive uma guerra contra um vírus invisível e contra um doente que está na presidência. Esse homem não tem o menor senso de nada. Ele está lá para criar uma figura estética que um capitalismo impõe. É simples. Ele é o personagem do capitalismo, né? É. Luísa, mais uma vez, de verdade, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a sua presença iluminada nesse momento que a gente vive hoje, como eu já falei antes. Diante dessa conjuntura escura que a gente tem, são esses seres de luz como você que nos iluminam a acreditar numa vida melhor, viu? Todos nós. Eu quero que você guarde isso, porque para nós da turma você se tornou uma pessoa muito significante, muito, muito mesmo. A gente, todo mundo, ficou apaixonado pelo sítio, por vocês três, pela forma de vida, por tudo, viu? Oh, gratidão, gente. Gratidão. Muito obrigado. Fica com Deus e com as deusas, E com as deusas. É os isso aí. orixás também. Um cheiro grande, viu? Beijo a cada um de vocês. Muito axé, muita força, muita Dá um proteção. Se cheirinho cuide. e um Quem cheirinho puder ficar em Ágata. casa, dou sim, com o maior prazer. E quem puder ficar em casa, fique, se Sim, cuidem. sim. E eu queria só considerar também uma coisinha rápida, Joaquim, e todas, que é assim. Apesar de todo esse cenário que nós trouxemos e que a gente vem sofrendo, tem nesse momento um acontecimento especial, Uhum. ou fortalecimento de um acontecimento especial, que é a retomada da autogestão popular. Sim.
e, acima de tudo, o apontamento de que modelo de governança nos convém. As pessoas estão fazendo isso, especialmente nós, povo preto, estamos fazendo isso nas periferias e nos campos. Sim, Estamos dizendo que governança queremos, como é que ela é? Ela é afetuosa, né? Ela é amorosa, ela é solidária, né? Ela é doativa. verdade. A gente está olhando quem está do nosso lado, quem está lá na frente, lá atrás, lá, sabe? Verdade. Onde é que está cada um e como está a situação. E estamos indo em solidariedade. Então tem milhares de pessoas, milhares de iniciativas, na verdade, acontecendo ao longo do nosso território. E isso é muito lindo, né? Aí eu aproveito também para dizer graças a cada pessoa que está se mobilizando, ou porque está fazendo a ação direta lá, junto aos demais, ou porque está doando de onde está, para que a gente possa fazer esse enfrentamento a essa pandemia, né? Mas assim, o mais bonito para mim é a autogestão que estamos exercitando. Então, parabéns, continuemos firme. A gente nunca deixou de fazer o que sabe. Verdade. Nunca deixamos de exercer o que nossa ancestralidade nos deu. Né? A solidariedade, o estar junto, acreditar na comunidade, acreditar na nossa força de ação, de reação e de transformação. Então, sigamos firmes. Verdade. Isso vai dar um caldo muito massa quando essa pandemia passar, sabe? Na verdade, ela é o empurrãozinho que falta para esse capitalismo desabar de vez, porque ele já caiu faz tempo. Tanto o nível de violência com que ele nos atinge hoje é porque ele já caiu faz tempo. Então, a pandemia ela vem nesse sentido de dar um empurrãozinho. Vamos lá, pessoal, vamos juntar mais essa força, acreditar mesmo, reagir de verdade, sabe? Permanecer firme, sabe? E, Constante, firme, e outra, continuadamente nessa ação de solidariedade, de ação, de reação, de transformação. Vamos juntos. e outra coisa, Luísa, essa pandemia, que eu chamo muitas vezes de terceira guerra silenciosa, ela tem dois pontos positivos. Primeiro, que a gente está vivendo uma guerra confortável dentro das nossas casas. E o segundo, que a gente quiser enxergar, essa pandemia também é um anzol, como já dizia o amigo Ailton Krenak, é um anzol que puxa a gente para consciência. Então a gente tem que entender o que a gente está vivendo hoje, né? Para fechar, eu vou tocar um pedacinho da música que a gente gosta, que é assim, ó. O sol vai brilhar mais uma vez, e a luz há de chegar nos corações. O mal há de ser queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Amém. Luiz, um abraço, viu? Muita luz, muito axé. Outro. Axé a todos vocês. Gratidão por tudo, gente. Tchau, Que tchau. desafio. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Ai, gente. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado, cada um de vocês. Vamos dormir agora mais renovados com essa conversa com a Luísa e com o professor Aristeu. Foram conversas muito significantes. E a gente espera vocês na próxima. Espero muito que vocês tenham curtido, que tenham aproveitado esse momento. Um grande abraço a cada um. E a gente encerra por aqui. Boa noite, um forte abraço cheio de luz.